A paz do Senhor, povo de Deus. Está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, Deus tem uma palavra para nós. Graças a Deus. Apesar, meus irmãos, de muitas pessoas não querer nada com a palavra de Deus, a gente vê assim que as pessoas parece que estão desprezando a palavra de Deus. A gente vê aí, quando se trata da palavra de Deus, o povo parece que é tudo se afastando. Parece que as pessoas não querem mesmo nada com a palavra de Deus. Parece que a palavra de Deus está fazendo comichão nos seus ouvidos. Glória a Deus. A gente vê a diferença quando a gente está falando da palavra ou quando a gente se posta um vídeo falando de alguém, a gente vê a preferência para quem que é. Misericórdia, né? Mas a gente vai fazer a nossa parte, continuar falando da palavra de Deus, meus irmãos, para que naquele dia Deus não venha cobrar, né? Deus não venha cobrar. Fazendo a nossa parte, Deus naquele dia não vai cobrar. Deus diz na sua palavra que Ele não tem o inocente como culpado e nem o culpado como inocente. Então a gente continua aqui fazendo a nossa parte, falando do Evangelho, porque senão naquele dia Deus vai cobrar. Eu quero ler aqui, meus irmãos, um versículo que fica em Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 14. Por que eu estou lendo o Apocalipse? Porque muita gente tem muita dúvida, sim, sobre o Apocalipse, né? Tem muita dúvida. O pessoal acha que o Apocalipse é um livro que ninguém entende. Isso não é verdade. O livro do Apocalipse é um livro assim como outro qualquer da Bíblia. Só que você tem que estudar ele bastante e pedir sabedoria a Deus, que Deus te dá. Estudar e meditar. Agora, se você não estuda, se você não medita, você prefere mais ficar dando ouvido às pessoas, então você acaba se embaraçando, né? Se embaraçando. Mas o Apocalipse é um livro assim como outro qualquer da Bíblia. Para mim, ele é um livro assim como outro qualquer da Bíblia. Eu quero ler aqui no capítulo 19 do Apocalipse, e versículo 14, que diz: E seguia-no os exércitos que há no céu, em cavalo branco e vestido de linho fino, brancos e puros. Glória a Deus. O que quer dizer esse versículo, hein? Aqui a gente vê Jesus Cristo descendo, né? Descendo, e uma grande exército que segue ele, vestido de linho finos, cavalos brancos. Quem é esse grande exército? É a igreja que foi arrebatada? Olha só, é um versículo só, mas é um versículo que talvez você já leu não sei quantas vezes e você não entendeu, né? É a igreja que foi arrebatada? Ou Jesus está voltando para vir buscar a igreja? Olha como que é. Se você não meditar direito, fica complicado, né? Então aqui, meus irmãos, aqui está falando de Jesus que está descendo com os anjos para vir buscar a igreja de Cristo aqui na terra. Veja que o versículo diz, um exército lá do céu. E para muitos, meus irmãos, para muitos aqui, eles acham que aqui a igreja já aconteceu o arrebatamento há 7 anos. A igreja já participou das bodas do Cordeiro e agora já está voltando para aqui para a terra para vir enfrentar o anticristo e dar seu início ao milênio aqui na terra. Muitos acham isso e não é verdade, né?
E isso não é verdade. Aqui Jesus ele está vindo buscar a igreja de Cristo, dele, né? Que é o grande exército de anjos que está vindo buscar a igreja. E aí alguém pode dizer, mas você não postou um vídeo aí dizendo que a igreja será arrebatada no toque da 7ª trombeta? Sim, é verdade. Aqui está explicando detalhes. Quero que você entenda isso. Aqui esse capítulo do versículo... Esse capítulo, começando do 1 até essa leitura que eu fiz aqui no 14, ele está explicando detalhe do arrebatamento. Porque no toque da 7ª trombeta, que é o capítulo 11, do 15 até o 18, fala que lá foi arrebatada a igreja, mas só fala que houve os galardões para os santos, para os profetas. Mas aí não explicou esse detalhe aqui. Esse detalhe aqui precisava estar ali junto, né? No capítulo 11. Mas não houve espaço, né? O espaço que sobrou foi esse. Por que não houve espaço? Porque quando acaba ali, quando o João está ali falando do toque da 7ª trombeta, ali já entra o quê? Já entra o capítulo 12, né? Já entra o capítulo 12 que está falando da mulher e o dragão. Aí depois vem o capítulo 13 que está falando do anticristo. Depois entra o capítulo 14 que fala dos 144 remidos no Monte de Sião. Depois entra o capítulo 15 que está falando dos anjos 7 anjos que se preparam para derramar as 7 taças da ira de Deus. Aí o capítulo 16 começa o derramamento das taças. Capítulo 17 fala da queda da Babilônia. Capítulo 18 fala também da queda da Babilônia. E aí sobrou o capítulo 19 para se falar do detalhe, com mais detalhes sobre o arrebatamento. Deu para você entender agora ou não? Então esse capítulo 19, o capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 14, está se dando uma explicação com mais detalhe sobre o arrebatamento. Porque, meus irmãos, é que nem eu sempre falo, se as bodas do Cordeiro é no céu, como se explicar Mateus capítulo 22 e versículo 12 que diz, ó homem, como entraste aqui sem ter veste nupcial? E ali aquele homem emudeceu, né? E ali foi dito, leva ele, amarra de mão e pés, joga nas trevas anteriores, porque muitos serão chamados e poucos são os escolhidos. Olha só, aquele homem é uma pessoa desviada do Evangelho. Então não tem como aqui está falando das bodas do Cordeiro, alguém dizer que aqui a Igreja de Cristo já passou pelos 7 anos de boda do Cordeiro no céu. Não tem como, porque como foi que esse homem entrou lá? Responda para mim, responda nos comentários. Como que esse homem entrou lá se esse homem é um afastado do Evangelho? E um afastado do Evangelho não entra no céu. Como foi que ele entrou lá? Então, o Apocalipse, ele é um livro como outros da Bíblia. Desde que você se interesse em estudar, se interesse a meditar, então ele passa a ser um livro como outros. Agora, se você fica somente ouvindo uma pessoa ali e outra acolá, não estuda, aí fica difícil. Mas o versículo que eu li, que é o 14, está falando do arrebatamento, só que está falando de detalhes.
está falando de detalhes, porque não houve espaço para falar de todo detalhe no toque da sétima trombeta. Amém? O pessoal ligou a máquina aqui, meus irmãos, e está muito barulho. Depois eu continuo falando aí do Apocalipse. Amém? Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Que Deus assim vos abençoe.